Olá, minha gente. Eu sou o pastor Giovanni e eu estou aqui para trazer uma palavra. E essa palavra vai edificar muita gente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o velho homem. A Sagrada Escritura fala: Jesus disse: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele, lá no Evangelho de João, a Sagrada Escritura diz, o próprio João fala, o apóstolo João fala, ele falou uma coisa muito interessante, que o nosso Senhor Jesus, ele veio para que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, Deus deu o poder de se tornarem feitos filhos de Deus. Exceto, não nasceram da vontade do homem, da carne, do varão, mas de Deus. E a Bíblia disse, o que é que vence o mundo? Todo aquele que é nascido de Deus, esse vence o mundo. Então hoje a gente vai falar algo muito importante. O apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta ao povo de Éfeso. E a gente está aqui em Efésios. O meu amigo está aqui assistindo a gente. O Bruno, né? Boa noite, meu irmão. Então, vamos para a palavra. E vamos ler hoje Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17. Isso aqui é uma carta direcionada à igreja. Essa palavra é uma palavra direcionada às pessoas que estão dentro da igreja. Olha só, os crentes, o que eu vou ler aqui é o que estava acontecendo com a igreja de Éfeso. Como o povo estava, o que estava acontecendo com algumas pessoas dentro da igreja. Olha só. E creio eu que existe muita gente que está nessa situação. Vamos lá? Capítulo 4 de Efésios, versículo 17. Vamos lá. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, que é as pessoas que estão no mundo, que estão nessa situação, que não podemos viver mais como nós vivíamos antes, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e neles fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, e falai a verdade cada um seu próximo. Porque somos membros dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem.
Amém? Então, essa palavra aqui, o apóstolo Paulo pregou ela, porque dentro da igreja havia muitos que aceitaram a Cristo, abraçaram a fé em Jesus, mas continuavam vivendo a mesma vida que viviam antes. Ou seja, deixaram, em aspas, né? Entre aspas, o mundo, foram para dentro da igreja, mas continuam sendo as mesmas pessoas. Ou seja, a pessoa está dentro da igreja, mas continua sendo a mesma pessoa, praticando, falando, agindo, vivendo, como se nada tivesse acontecido. A Bíblia diz sobre o velho homem. O velho homem, por exemplo, o meu velho homem era o meu antigo eu. A minha pessoa, a minha personalidade, cheio de pecado, de ignorância, de blasfêmia. Ou seja, quando a pessoa vem para Jesus, ela tem que nascer de Deus. Ela tem que mudar. A palavra converter significa mudar. Jesus converteu a água em vinho. Por quê? Ele falou, aquele que furtava não furte mais, porque existia muitas pessoas dentro da igreja de Éfeso que só estavam dentro da igreja, mas eram arrogantes, viviam no mesmo pecado, não mudaram a sua vida. Quem olhava para elas não mudou nada, mas quando você conhece a Jesus, você nasce de Deus. Até a forma de você falar tem que mudar. Tem que mudar. A Bíblia diz que o reino de Deus é conquistado por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Olha só. A pessoa estava no mundo, bebia, se drogava, se prostituía, vivia no crime, veio para a igreja, entrou na igreja, mas não aceitou Jesus. Aceitou a Jesus de boca para agradar um outro. Mas tem pessoas que ainda não têm nada de Deus. Continua tendo o coração cheio de ódio, os olhos maliciosos. A pessoa continua mentindo, continua desejando mal para as pessoas, ainda que a pessoa cometeu uma maldade com você. É normal que na hora você não goste, que você fique triste, revoltado com a situação, mas você tem que perdoar. Existem dentro das igrejas pessoas com ódio umas das outras, pessoas com inveja umas das outras. Ou seja, a pessoa no mundo era avarenta, apegado ao dinheiro, apegado às coisas materiais, e a pessoa vem para Jesus, continua do mesmo jeito. A Bíblia diz que nós temos que fazer morrer o velho homem. Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quando a pessoa recebe batismo nas águas, ela está sepultando o velho homem. E muitas pessoas estão adiando. Às vezes você pergunta para a pessoa, você não quer batizar nas águas? Não, eu não estou preparado, não estou pronto. Por quê? Porque o batismo nas águas significa arrependimento de pecados. Então, por que a pessoa resiste o batismo nas águas? Porque a pessoa ainda não abandonou o velho homem. Enquanto a pessoa não abandonar o velho homem, a pessoa nunca vai nascer de Deus. Vai estar dentro da igreja, mas continua sendo morto-vivo. A pessoa continua sendo uma pessoa cheia de ódio, continua sendo uma pessoa arrogante, continua sendo uma pessoa mentirosa, a pessoa quer ser esperta umas com as outras, a pessoa gosta de passar umas para trás, a pessoa gosta de ser justiceiro. Quando vê uma pessoa sofrendo, a pessoa bate palma. Ah, mas era bandido, era ladrão, tem que morrer mesmo. Não. Jesus foi crucificado ao lado de 2 ladrões. Jesus não veio para condenar o mundo, e sim para salvar o mundo, as pessoas. Um se arrependeu
E Jesus disse para ele: hoje ainda estarás comigo no paraíso de Deus. A gente tem que ser, a Bíblia diz, bem-aventurados misericordiosos. Eu já vi pessoas dentro da igreja falar: era para ter morrido mesmo, tem que matar, tem que matar. Meu irmão, esse não é o Espírito de Deus. O coração de Jesus só tem amor. E nós somos cristãos. Se somos cristãos, temos que amar uns aos outros ardentemente. Então, fica essa palavra. Faça morrer o velho homem. Converta-se a Deus. Arrependa-se dos seus pecados, porque muitos já até aceitaram Jesus, e muitos até batizaram nas águas também, mas estão dentro da igreja e continuam sendo as mesmas pessoas. Pessoas estão dentro da igreja, continuam com ódio, continuam na fofoca, continuam no engano. Irmão, Jesus disse na sua palavra: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas você tem que se entregar totalmente. O Senhor falou a Jeremias: desce à casa do oleiro e ali te falarei. Quando Jeremias chegou na casa do oleiro, viu o oleiro entregue a obra das suas mãos, estava fazendo um vaso de barro, e aquele vaso se estragou na mão dele, e ele fez um vaso segundo bem lhe pareceu. Deus falou: assim são todos vocês nas minhas mãos. Eu sou o oleiro e vocês são barro, são vaso. Então, para que Deus venha transformar o nosso caráter, a nossa mente, o nosso coração, fazer morrer o nosso velho homem, você tem que se entregar totalmente. Corpo, alma, mente e coração. Você tem que entregar tudo. Você tem que dar o seu tudo no altar de Deus. O que é o seu tudo? A sua vida, o seu coração, a sua fidelidade. Descansar. Descansar em Deus. Enquanto a pessoa não o fizer, não entregar tudo, os seus sonhos, os seus desejos, a sua vida. Tem muita gente que acha que entregar o seu tudo é o dinheiro. Não, não é dinheiro não. Estou falando a sua vida, o seu coração, a sua fidelidade, a sua esperança. Colocar os pés dele. Aí sim, o oleiro vai quebrar você todo. E vai fazer de você um vaso de honra para a glória de Deus. A Bíblia diz que numa casa há vários vasos. Há vasos de honra e vasos de desonra. Então, seja um vaso de honra nas mãos de Deus. Te entrega totalmente e Ele vai mudar. Um forte abraço para todos. Um abraço também aqui para Maria da Guia, né, que está aqui nos assistindo aqui também. A minha esposa que está acompanhando. E que Deus abençoe a todos. Um abraço do pastor Giovanni. Se alguém quiser conversar comigo, falar comigo, o meu WhatsApp é DDD 98 981 27 44 27. Fica na paz, fica com essa palavra e espero que você tenha gostado dessa palavra. Compartilhe essa palavra. Um forte abraço no nome de Jesus.